O comediante Léo Lins tomou mais de 8 anos de cadeia de Chilindró por supostamente ter gravado um show com condutas discriminatórias a diversas minorias. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que aconteceu, quais são as consequências e se ele é ou não é culpado. O fato é que o Ministério Público de São Paulo ingressou com uma ação contra Léo Lins, uma ação criminal contra Léo Lins, por ele supostamente ter violado duas leis. Uma lei é a lei que trata dos crimes de racismo, e uma outra lei é a lei que trata dos direitos dos indivíduos, das pessoas portadoras de deficiência. Então são basicamente essas duas leis que foram adotadas como critério para uma condenação grave do Léo Lins, e nos dois casos foram aplicadas causas de aumento de pena, porque quando este tipo de crime, de discriminação, é praticado pela internet, a pena é maior. Muito bem. O que acontece agora? Léo Lins, depois de um processo, foi condenado a 8 anos e alguma coisa de cadeia em regime fechado e também a pagar uma indenização, não se definiu para quem, no valor de mais de 300 mil reais. O que acontece agora? Ele já vai preso? Não. Primeiro passo aqui é que o Léo Lins vai poder recorrer. Inclusive, já garantido a ele o direito de recorrer em liberdade. Então ele vai recorrer em liberdade. Vai recorrer para onde? Como no caso é uma ação que tramitou na Justiça Federal de São Paulo, vai recorrer ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é o Tribunal Federal aqui de São Paulo. Nessa apelação, ele pode ser absolvido? Pode. Ele pode ter a pena diminuída? Pode. Ele pode ter a pena aumentada? Depende. Se o Ministério Público também recorrer, e ele pode recorrer para aumentar a pena pode aumentar. Se o Ministério Público Federal não recorrer, aí não tem jeito. Aí realmente ele não vai poder ter a pena aumentada, mas pode ter a pena mantida nos 8 meses e alguma coisa. Tá legal? Agora, a minha avaliação como advogado criminalista. Até aqui, eu só te dei o panorama. Disse quais foram os crimes pelos quais ele foi condenado, qual é o momento processual. Faltou dizer o seguinte, ele vai preso nesse momento? Neste momento ele não vai preso. Porque hoje o entendimento que vigora na nossa justiça é de que a pessoa só pode ser presa, em regra, como cumprimento de pena, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E isso aí vai depender ainda do recurso. Quando que eu considero que um processo transitou em julgado? Quando a decisão é definitiva, ou seja, não cabe mais nenhum recurso dela. Aí eu vou falar em trânsito em julgado e aí na possibilidade de prisão. Nesse momento, não, tá? Agora, qual que é a minha opinião sobre esse caso? Primeiramente, te convido a me seguir no Instagram, né? Por favor, me siga aqui no Instagram, o @paivaprof, @paivadoutor. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó, @paivaprof para você me seguir. Aliás, aqui eu vou colocar o Paiva Doutor. Paiva Doutor aqui. Me siga lá no Instagram, @paivadoutor, todo dia tem vídeo novo lá. E aproveita também e curte esse vídeo, segue o nosso canal, ativa o sininho de notificações para você ter sempre informação de qualidade aqui no nosso canal do YouTube. Muito bem, minha opinião sobre essa condenação é desproporcional, é exagerada. Aqui no Brasil, nós vivemos uma realidade onde um traficante primário, ele, se for condenado, vai ter uma pena de 4 anos de prisão. Um comediante, você pode gostar dele ou não. Eu não tô te obrigando a gostar do Léo Lins. Eu, particularmente, não vejo muita graça na maior parte das piadas que ele faz. Eu não vejo graça. Pra mim, sem graça. Mas ele é criminoso? E se ele for criminoso, ele merecia uma pena tão alta como essa? Vamos lá. A minha análise é que, num primeiro momento, eu não vejo como
criminosas as falas dele no show. Por quê? Para se configurar um ato de discriminação, que é o ato do qual ele é acusado, tem que ter o dolo. O que é o dolo? A vontade livre e consciente de discriminar alguém. E ali, naquela situação, para mim, pelo menos, ficou bem claro que ele não tinha o intuito de discriminar ninguém. Muito pelo contrário, era uma brincadeira. De mau gosto? Não sei. Quem vai dizer isso são as pessoas que podem eventualmente ter sido ofendidas. Esse tipo de ação não é uma ação movida por uma pessoa que se ofendeu. É o Ministério Público. O Ministério Público Federal, que tem tanto bandido solto por aí, tanto traficante internacional, e eles dão atenção, claro, para aquilo que é mais midiático. E foram lá processar o coitado do Léo Lins. Pelo que ele disse. Ele pode dizer o que ele quiser no show? Olha só. A nossa Constituição Federal, ela garante a liberdade de palavras, nossa liberdade de expressão. E como todo direito previsto na Constituição, esse não é um direito absoluto. Então, nenhum direito, nem mesmo o direito à vida, é um direito absoluto. Todos eles têm regras. E o direito à liberdade de expressão também tem regras. Então, os nossos tribunais já há muito tempo entendem que discursos de ódio exageram, exacerbam, não estão protegidos pelo guarda-chuva da liberdade de expressão. Agora, dito isso, vale a gente questionar. Ele praticou o discurso de ódio? Eu acho que isso virou um lugar tão comum hoje no nosso país, na justiça, no jogo político, que tudo que é contra o que eu defendo, automaticamente é um discurso de ódio. E nem sempre é assim. Você pode gostar ou não, de novo, das piadas do Léo Lins. Mas dizer que aquilo é um discurso de ódio é mentira. É forçado. É uma forma de você tentar imputar um crime a uma pessoa que eventualmente pensa de forma diferente de você. Então, não vejo aqui a prática de discurso de ódio. Não vejo dolo, ou seja, a vontade do Léo Lins de ofender quem quer que seja. Eu acho que aqui nós estamos diante de uma situação de uma piada, né? Sem o dolo, a intenção é a brincadeira, a zoeira e tudo mais. Então, no meu entendimento, descabida essa condenação. Muito pior ainda, essa pena. Uma pena de mais de 8 anos para algumas piadas que você não gostou é muito grave. Principalmente num país onde pessoas que roubam o INSS estão soltas, traficantes estão soltos, pessoas que fazem apologia ao tráfico de drogas estão soltos, criminosos de verdade estão soltos, ou com penas muito baixas. E por que o Léo Lins, então, se essa decisão for confirmada, por que ela começa em regime fechado? Porque é a regra. Quando uma condenação ela é maior do que 8 anos, ela vai começar a ser cumprida em regime fechado. É o caso do Léo Lins, a pena dele é maior do que 8 anos. Então vai ser cumprida no regime fechado. Claro, tem as progressões de regime, vai cumprir 1/6 da pena, depois vai para o semiaberto, depois vai para o aberto. Agora, tudo isso ainda é muito longe da gente poder bater o martelo, porque existe todo um processo que ainda está em andamento, e o que a gente espera é que isso seja revertido no Tribunal Regional Federal. Agora, com relação à indenização, também acho exagerada. Até porque não ficou claro para quem vai essa indenização. Uma associação? Que associação? Que ONG? Sabe, é uma coisa que se trata de puro espetáculo judicial midiático. Eu tenho um caso aqui no escritório de uma mulher que foi pelo seu ex-marido, e a juíza desse processo aplicou uma indenização, fora a pena, aplicou uma indenização de R$1.000. R$1.000 para uma mulher que é, agora, 300 mil para não se sabe quem, por causa de algumas piadas. Para mim, esse é um momento bastante preocupante na justiça brasileira. A gente olha isso fazendo parte do sistema,
né? Porque nós somos advogados, a gente olha para isso e olha com preocupação, porque realmente é algo fora da curva e, mais uma vez, o indivíduo sendo punido de forma desproporcional porque exerceu a sua liberdade de expressão. Tá legal? Você entendeu o que eu quis dizer? Concorda? Não concorda? É importantíssimo que você deixe o seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo, siga o nosso canal e até o próximo vídeo. Beijo, abraço, até mais. Tchau.